Oi pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre como lidar com a preocupação e a ruminação. Mas antes da gente entrar no tema do vídeo, se você não tiver inscrito aqui no canal, já se inscreve e ativa também o sininho das notificações para você sempre ser avisado quando tiver um conteúdo novo por aqui. Bom, esse é um tema, ruminação e preocupação, que está entre aquelas 8 piores formas de lidar com as coisas que eu citei em um dos vídeos aqui do canal. Vou deixar ele linkado aqui se você ainda não tiver assistido. E aí eu recortei esse tópico para a gente aprofundar aqui nesse vídeo sobre como lidar com isso de uma forma diferente. Afinal, a ruminação e a preocupação são aspectos que a maioria das pessoas tem e tem muita dificuldade para lidar com isso. Então, só retomando o conceito, a ruminação ela é a persistência num pensamento negativo. É o foco contínuo em pensamentos negativos. Então é legal a gente diferenciar o que é um pensamento negativo passar pela nossa cabeça. Isso acontece de forma espontânea e na maioria das vezes de forma involuntária. O que é diferente da ruminação, que é a constância. É a partir de um pensamento que vem, a gente persiste, permanece com esses pensamentos negativos na cabeça. Só que esse segundo movimento, que é a ruminação, ele já tem uma característica mais voluntária, apesar de não parecer. É importante destacar que as pessoas que têm mais tendência à ruminação, elas também têm maior probabilidade de desenvolver e de manter um humor deprimido. E que também observa-se que a ruminação é mais comum entre as mulheres do que entre homens. Bom, então vamos lá falar um pouquinho mais sobre isso, especialmente entender como é que a gente pode manejar essa característica, especialmente pelo fato dela estar associada com um mau prognóstico da nossa saúde mental. O primeiro ponto que mantém às vezes a ruminação acontecendo é que a gente tem algumas crenças positivas sobre a ruminação, ou mesmo crenças que não favorecem que a gente lide com esse aspecto. A primeira delas é a percepção de que você não tem escolha. Então, aquilo que eu falei dos dois aspectos, a diferença desse movimento ter um caráter voluntário e não involuntário, como o fato de um pensamento negativo aparecer. Então isso tem que estar claro. Por mais difícil que seja e por mais habituado que você esteja em ruminar, é sim possível você manejar, você controlar. Não é como se fosse um sequestro mental, que você não tem o que fazer a partir do ponto que você fica ruminando determinados assuntos. A segunda crença que atrapalha é você acreditar que você vai ter respostas para perguntas do tipo: por que isso está acontecendo comigo? Por que será que fulano falou aquilo? Percebe que a gente vai se fazendo essas perguntas, mas muito provavelmente a gente não vai ter essas respostas. Então não importa quantas vezes você fique se perguntando isso, você não tem acesso a essa resposta. No máximo, você vai conjecturar hipóteses. Só que aí, muito possivelmente, você vai cair numa outra distorção cognitiva. Aqui no canal já tem vídeo sobre distorções cognitivas. E essa seria então uma leitura mental. Quando você começa a achar que você sabe o que a outra pessoa está pensando, outra crença é você realmente pensar que isso vai te ajudar a resolver o problema. E você ainda pode pensar também que estar constantemente preocupado ou ruminando alguns assuntos te torna uma pessoa responsável. É como se você fosse negligente em não ficar pensando num problema o tempo todo. Por fim, essa é muito comum e eu acho que todo mundo acaba acreditando um pouquinho nela, que é acreditar que se você estiver preocupado ou ruminando sobre determinado assunto, você estará mais preparado para lidar com os problemas se eles acontecerem ou se eles aparecerem. Camila é uma dessas. Ou seja, é a crença de que você estará preparado para o pior. Sinto te informar que, na verdade, como todas as outras, são crenças falsas. Esse pensamento te dá a falsa sensação de controle. Mas na maioria das vezes você não consegue antever um problema e quando isso é possível, a gente vai ver que isso é útil. E na verdade essa é uma preocupação que a gente chama de produtiva. Mas na maioria das vezes você está se preocupando, gastando seu tempo, sua energia mental com preocupações improdutivas, que nem te preparam e que nem você consegue ter uma resposta sobre aquele problema. Mas vamos para a parte mais importante. Se você já entendeu isso, você pode agora aplicar isso dentro de uma técnica, de um exercício que vai de fato te ajudar a manejar esse aspecto na tua vida. Eu vou trazer aqui uma técnica que pode te ajudar a treinar essa habilidade. Mas antes disso, vamos só percorrer um conceito de uma dessas crenças para você entender que existe a possibilidade da gente treinar isso que eu vou propor.
Então vamos imaginar que de repente vem na tua cabeça um problema, um pensamento, uma coisa que está te incomodando, algo que você se preocupa. E aí você começa a ruminar sobre aquilo e você está no meio do dia de trabalho. E aí de repente o seu chefe entra na tua sala e fala que tem uma coisa muito importante que vocês precisam resolver. Ele te chama para uma reunião. Nessa hora, você acha que você consegue parar de pensar naquilo e realmente ir para a tua reunião e se engajar no que precisa ser feito? Ou você vai dizer para ele assim, eu não posso, eu não tenho condições, não tem como, porque agora eu estou ruminando sobre um assunto e ele é imparável. Não tem como eu parar de pensar nisso. Você percebe que naturalmente isso acontece na tua vida? E você tira o foco daquilo que você estava pensando e de repente se engaja numa outra coisa. E geralmente quando isso acontece, naturalmente você se distrai e desconecta, você interrompe aquele fluxo de pensamentos. E isso é muito interessante porque eu já vi até pacientes relatando que às vezes eles fazem isso tão espontaneamente, ou porque chegou uma mensagem, ele começou a conversar com alguém, ou porque ele viu um vídeo, distraiu, que às vezes ele percebe, se dá conta e pensa assim, nossa, eu estava pensando sobre aquilo, e ele volta a pensar e ruminar sobre aquele problema, talvez por aquelas crenças de eu preciso me preparar, isso é muito importante, eu tenho que pensar sobre isso e tudo mais. O que é claro nesse exemplo que eu falei é que sim, é possível a gente interromper esse fluxo de pensamento. E agora sim, vamos conectar essa informação com a técnica de manejo que você pode usar para praticar. Essa técnica ela chama a hora da preocupação. Então, a hora da preocupação ela consiste em você separar deliberadamente 15 minutos no teu dia, um horário específico que você vai agendar com você mesmo para ser a sua hora da preocupação. A partir disso, a primeira etapa é todos os pensamentos de preocupação ou ruminação que aparecerem ao longo do dia, você vai anotar, você só vai fazer isso. Você vai ter um caderno, um espaço em que venha um pensamento na tua cabeça, você vai anotar ele ali e vai deixar ele para hora da preocupação, que não é agora. Então não é a qualquer momento do teu dia. Isso organiza esse fluxo de pensamentos. Quando a gente tem a sensação clara de que a gente vai poder pensar sobre aquilo, é mais fácil você abrir mão daquele pensamento naquela hora, porque está reservado um momento para você pensar sobre aquilo. Bom, chegada a hora da preocupação, aí sim, você vai direcionar o teu olhar para esses pensamentos baseado em 4 perguntas que eu vou deixar aqui. A primeira delas, você vai fazer uma primeira análise. Como você se sente agora em relação àquela preocupação? Ela o incomoda da mesma forma? Se sim, por quê? Se não, por quê? O que é importante a gente perceber aqui? Que às vezes, se você perceber que não te incomoda mais tanto, são justamente preocupações que às vezes perdem o valor ao longo do dia e que você estaria dando muito espaço, muita importância para elas quando na verdade não importava tanto assim. Tá, segunda pergunta. Supondo então que sim, ela ainda te incomoda ou ainda ela é importante, agora você vai fazer então essa segunda pergunta. É produtivo se preocupar com isso agora? Ou seja, tem algo que você possa fazer para resolver, para dar andamento nesse aspecto que te incomoda ou nesse problema que você está pensando? Se sim, é interessante você especificar o que você poderia fazer, como você poderia fazer. Terceira pergunta, se você se deu conta que ruminar sobre esse ponto agora é improdutivo, quais seriam as vantagens de aceitar a incerteza nesse momento? E quais seriam as desvantagens? Especifique os 2 tipos. Quarta e última, quais limitações você poderia aceitar nesse momento? Então veja, se você perceber, as 4 perguntas têm uma função muito simples. O primeiro momento do nosso exercício já teve uma função essencial, canalizar essas preocupações para um momento específico. E as perguntas têm a finalidade de te ajudar a perceber se esse pensamento ou essa ruminação são, de fato, produtivos nesse momento ou se são improdutivos. Se são produtivos, já te conecta mais com o plano de ação. O que você poderia fazer por isso? E se são improdutivos, já te conectam mais com a habilidade que você precisa desenvolver mais, que é a aceitação da incerteza. Bom, isso é muito simples, mas realmente traz muita luz, traz muita clareza para você se perceber nesses momentos de ruminação. E te dá uma forma mais prática de você manejar isso. Se você praticar isso por um tempo, eu tenho certeza que você já vai observar uma melhora no teu funcionamento de ruminação e preocupação.
Eu espero muito que esse vídeo tenha ajudado, tenha colaborado, tenha sido útil de alguma maneira. Se você gostou, deixa seu like aqui para eu saber. Se você não tiver inscrito no canal, já se inscreva. Envia também para outras pessoas e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!